Boa noite a todos. É com alegria que anunciamos a nossa quinta noite da 19ª Semana Espírita de Apodi, que iniciou no dia 6 e se estenderá até o dia 11 de dezembro, amanhã, sábado. Nosso tema central é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse ano estamos, mais uma vez, 100% online, atendendo os órgãos de saúde para evitar as aglomerações. A nossa 19ª Semana Espírita está sendo realizada através do Centro Espírita Nova Vida, da cidade de Apodi, cidade localizada no interior do Rio Grande do Norte. Nossa transmissão está sendo ao vivo através dos canais parceiros Seridó Espírita, Fener TV, TV7, Rádio Espírito Nova Vida, que faz parte do Centro Espírita Nova Vida. Weber Rádio Fraternidade, Rádio Portal da Luz, TV Secal, Weber Rádio Amigo Espiritual. Hoje, sexta-feira, teremos como facilitadora a nossa querida, minha conterrânea, a Cris Mascarenha. Ela é de Recife e ela vai trabalhar o tema Na Casa do Meu Pai, há muitas moradas. Amanhã, sábado, nosso encerramento, teremos o Ed Lemos. O Ed, ele é da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e ele vai trabalhar o tema central: Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Agradecemos antecipadamente a Cris Mascarenhas por aceitar nosso convite e abrilhantar a noite de hoje o nosso evento. Agradecemos também ao Alisson, coordenador da CRES Seridó, e a sua equipe do Seridó Espírita, por essa grande ajuda na transmissão de todo o nosso evento. Nesse momento, passaremos para uma breve reflexão através da prece inicial, que hoje será por Salvilino Oliveira, membro do Centro Espírita Nova Vida. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos iniciando, mais um trabalho da noite de hoje. Damos início à nossa prece inicial. Vamos tentar se concentrar, levar nosso pensamento ao alto, mentalizar o nosso Mestre Jesus e agradecer por tudo. Gratidão, Mestre querido, por mais uma oportunidade, por mais essa realização num ano, de comemoração, nossas palestras, Centro Espírita Nova Vida. Só gratidão. Mestre de eterna e infinita bondade, somos gratos, Senhor, por tudo que nos chega. Gratidão, Senhor, pelo novo, pelos aprendizados, pelos momentos de proteção, de amparo. E na noite de hoje, Senhor, pedimos o vosso auxílio para que possamos abrir as nossas mentes para compreender um pouco da reflexão da palavra que iremos ouvir agora há pouco, que vamos ouvir a nossa explanação da palestrante. Mestre, coloca a sua mão sobre nossas cabeças e nos ampara, nos orienta, dando-nos calma, sabedoria, para que possamos colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Assim, Mestre querido, com a tua permissão, com as tuas bênçãos, estamos iniciando os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Cris Mascarenha é voluntária da Federação Espírita de Pernambuco e do Centro Espírita Sem Fronteiras, coordenadora do NEP Brasil e projeto Escutatória.
apresentadora de programas da rede Amigo Espírita TV. Profissionalmente é coach de vida e carreira e atua em desenvolvimento humano e organizacional. Nesse momento, passaremos a palavra para a conferencista da noite, Cris Mascarenha, que explanará o tema da nossa quinta noite da 19ª Semana Espírita de Apodi. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Cris, paz, sucesso, tranquilidade, tá? Que já deu certo, tudo dentro, trabalhado com amor, uma equipe bem sintonizada, não é verdade? Então, daremos início à nossa palavra com a nossa conferencista, Cris Mascarenha. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Boa noite, Ana. Gratidão pelo acolhimento de todos, né, os que estão no backstage aqui com a gente, fazendo com que essa live seja possível. Todos que estão aqui conosco, acompanhando. É uma alegria estar nessa 19ª, né, semana de Apodi. Muito honrada com o convite. E vamos começar as nossas reflexões, né, conectar esses temas dessa semana para que nós nos sintamos cada vez mais acolhidos, né, nas mãos do Pai Celestial, que sempre estivemos. Eu quero começar falando de um livro, No Mundo Maior, que é de André Luiz, né, pela psicografia de Franciscano Xavier, quando ele fala da casa mental. Quando ele traz que existem 3 níveis. E aí a gente lembrando que quando os cientistas falam assim, o cérebro, a gente deve entender como mente, né? O cérebro é a parte física, mas a mente é como se fosse o espírito para a gente, é o que comanda o cérebro. Então ele fala desses 3 níveis. O primeiro nível, que é como se fosse um subsolo, é o nível do subconsciente, é o térreo, né? E ele, o que é que fica lá? Os nossos instintos, o arquivo de nossas experiências passadas, tanto dessa encarnação quanto de outras, nossos hábitos, nossos automatismos, né? Aquilo que a gente sempre faz, assim, sem pensar muito. E quem vive muito nesse andar do subconsciente perde aquela possibilidade de analisar melhor as situações e de fazer escolhas. São pessoas que andam muito mais ali reativas, né? Sem querer perdoar, com ressentimento, né? Sem querer mudar. E aí é um perigo, porque quando a gente está nesse padrão, entidades podem se aproveitar, né? Espíritos desencarnados ou encarnados também, se aproveitam desse estado de não reflexão, né? Em que a gente se encontra. E a gente pode também desenvolver, ficando muito nesse estado inconsciente, medo, pânico, fobias, desequilíbrio, pressão alta, condições de saúde desequilibradas também. E como nos explica nosso Leon Denis, nós vamos formando o nosso destino. Ele não é uma fatalidade, né? Nós que vamos criando. Quando a gente vai em Lucas, no capítulo 10, 42, tem lá Marta e Maria, aquela dupla de irmãs, né? Que lá em Primícias do Reino, o livro de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, a gente sabe da história, Jesus chega na casa dessa família muito querida dele, né, de Lázaro, o outro irmão também, e Maria fica embevecida com as palavras de Jesus, encantada com aquela beleza majestosa, e se firma ali. Marta estava ocupadíssima, fazendo atividades da casa, né, cozinhando, dizem que ela cozinhava muito bem, se incomoda com aquela situação e vai reclamar direto ao mestre, a Jesus. E aí Jesus responde com um tom até ele fala assim de uma maneira simpática, sorrindo, engraçado, né? Ele diz assim, Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas. Olha, ele usa a palavra afadigada. O que quer dizer? Ela está tão envolvida com aquelas responsabilidades do dia a dia, que ela já está no automático.
sem refletir, ocupada demasiadamente, né? E ele completa, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada, né? E aí Jesus conta uma parábola, olha que interessante, porque Marta está tão ali presa naquele dia a dia dela, que ele tem que contar uma parábola para ela sair daquele mundo e captar a mensagem. E qual é a parábola que Jesus fala? Ele fala uma parábola daquilo que tinha ocorrido. Ele diz, Marta, uma vez um rei tinha uma mensagem muito importante para os seus súditos, mas quando ele chega na cidade, ninguém dá atenção a ele, ninguém escuta, e ela capta logo, ela entendeu que ele estava falando ali de quando chegou na casa dela, né? Aí ela diz, desculpa-me, Senhor, se ela se justifica, né? E ela diz, são os velhos hábitos muito arraigados. Olha que coisa interessante, ela se conscientiza. Quando ela sai, tira o foco dali. Velhos hábitos muito arraigados, como ela compreende rápido, né? E nós fazemos isso sem perceber, mas também fazemos as coisas sem pensar muito, né? E aí Jesus diz que para atingir a plenitude, a gente tem que ter aquele espírito de capaz, ele usa a expressão de arrebentar as velhas algemas, renovando-se, entregando totalmente as coisas do Pai. Essas palavras são fortes. Então, ela nos diz que realmente é difícil mudar hábitos. Não é fácil, né? Então, nós temos um segundo andar, que é o consciente. O consciente é o quê? Refere-se ao presente. É onde estão nossas conquistas atuais. É onde nós podemos utilizar o nosso esforço e a nossa vontade. Elas se consolidam, né? Essas qualidades novas. No presente é que a gente pode observar, pode perceber, pode ver como estamos nos relacionando com os outros, observar a dor, mas observar também os momentos de felicidade. Estamos atentos, digamos assim, acordados, a mente desperta, né? E aí isso é muito importante, porque nós temos momentos difíceis, de desafios, mas temos momentos de calmaria, vai se intercalando. Mas nesses momentos de calmaria, a gente tem que ter cuidado, tem que vigiar, porque senão a gente relaxa demais, né? Então, nesse presente é que nós podemos refletir, agir. Por que não conseguimos, né, fazer isso de uma maneira mais consciente no nosso dia a dia? Nós não temos um hábito que os orientais têm muito, que é da meditação, que é de parar um momento, de quebrar a rotina. Esse é um motivo. E o outro é que realmente nos falta a vontade que Emmanuel nos fala, nos alerta lá no Pensamento e Vida. A vontade é que vai direcionar o meu pensamento para concretizar algo. Então, eu tenho que ter essa vontade também. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 17, que é o Sede Perfeito, os bons espíritas, os amigos espirituais respondem a Kardec que reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Então, é preciso ter a vontade. E aí nós vamos para o andar de cima, que é o superconsciente, é o lobo frontal, né? Que a ciência nem entende bem como é que funciona. Por quê? Porque é justamente a parte que tem a conexão com a espiritualidade. Não estamos falando aqui de espiritismo, mas de espiritualidade. Aquelas pessoas que conseguem transcender a matéria, que algo existe maior, que algo sobrevive, né? Então, nessa parte, ela é muito ligada ao ideal superior, a metas, ao futuro, né? É nessa parte aí que a gente pode se destinar a ser feliz, né? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Na primeira parte da resposta, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, obviamente estamos para evoluir. Para uns é expiação, para outros é missão. Ó, tem uma diferença aí. No meio da resposta tem algo muito interessante. Ele continua dizendo, visa ainda outro fim. A encarnação, visa ainda outro fim, a encarnação, né?
pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele cabe na criação. Ou seja, nós precisamos desenvolver para ajudar na implantação do reino de Deus na Terra. Porque Deus age pela criatura. E olha que interessante, para executá-la, é que em cada mundo, olha, tem vários mundos, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Que matéria é essa? É o fluido cósmico universal, esse éter que a gente não consegue enxergar, mas que existe, que é onde a gente, como se fosse a gente dentro do hálito de Deus, do pensamento de Deus, a gente pega um pouquinho desse éter e a gente plasma, a gente pode até colocar cor, aroma nele. Então, o nosso perispírito é de acordo com o mundo em que a gente habita. Vai tirar para formar o nosso perispírito elementos daquele mundo, né? Então, isso nos chama a atenção para uma questão: autorresponsabilidade. Nós não viemos apenas para deixar as coisas acontecerem, nós viemos também com uma responsabilidade. E quando nós falamos disso, o que é autorresponsabilidade? É a crença que todos somos os únicos responsáveis pela vida que temos levado. Então, nós temos que ser protagonistas de nossa vida. Não podemos colocar a culpa em sorte, em outra pessoa. Tem gente que culpa até Deus, né? Se estiver infeliz. Não. Nós somos o resultado das coisas que escolhemos, das nossas escolhas, né? Então, esses estados de consciência são moradas que nós plasmamos a parte exterior, inclusive. Né? Nossas mentes produzem com o pensamento um lugar, às vezes atormentado. Aí nós lembramos da literatura espírita, que tem tantos exemplos, suicidas que às vezes ficam se vendo, aquela situação se repetindo. Aquilo ali é a mente dele. Né? Aquilo ali não está acontecendo. O André Luiz, no nosso lar, quando ele fala do umbral, com lama, né, com cheiros, odores desagradáveis, aquilo ali é o estado de consciência dele, né? Então, no mundo, como falou ali na questão 132, nós tanto estamos para provas. O que é a prova? Olha, tem espírito que quer reencarnar, que já cumpriu, já expiou o que tinha que expiar, mas quer reencarnar para consolidar alguma virtude conquistada, como se fosse assim, a prova, realmente é esse nome, né? A prova é que nos tira da inércia, porque senão nós temos uma tendência, por conta de nossos ancestrais, a mantermos o status quo, a ficar onde estamos, até para não gastar energia, é o que o cérebro da gente pensa. Então, se nada acontecer, a gente fica aqui paradinho, e aí a gente não evolui, né? Joana nos alerta o seguinte, que devemos estar muito alertas, principalmente nesses momentos de calmaria que a gente falou. E nós temos um exemplo muito claro disso, que é o cego de nascença, que está lá em João, no capítulo 9, dos versículos 1 a 3. Lembram que Jesus, com a saliva dele, que joga no chão, ele lança, faz uma laminha ali na areia, passa nos olhos do cego e diz, vai lavar-te no tanque de Siloé. Os discípulos, intrigados com aquilo, perguntam, Rabi, quem pecou? Porque a gente tem uma história, né, de denominações religiosas que nós pagamos pelos pecados dos pais. E aí eles perguntam, Jesus, então quem pecou? Este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus responde, nenhum nem outro, mas para nele se mostrar o poder de Deus. Então ali era uma prova. Ele estava numa missão ou numa prova, ele estava fazendo a parte dele no reino de Deus, né? E aí a gente não pode confundir com essa historinha sofrimento, uma dor, um sofrimento com uma culpa. Uma pessoa que está no mundo, que está passando por algo, que está com uma dor, que até o sofrimento é uma opção, né? Se a pessoa passa resignada à dor, ela não vai sofrer, né? Então a gente não deve julgar, deve ter cuidado com isso, porque nós espíritas, principalmente, às vezes pensamos que estamos na época de Moisés ainda, que a lei é olho por olho, dente por dente, e acha que se eu vim sem um braço é porque eu usei aquele braço mal na outra encarnação, né? A gente pensa que é assim, igualzinho, não é. E os espíritos nos avisam o seguinte também, que infelicidade, infeliz mesmo, são aquelas almas desobedientes, rebeldes, aquelas que vivem reclamando, revoltadas, que não têm paciência, essas realmente são infelizes.
O que está com uma dor, com uma doença, não necessariamente é infeliz. Agora, já a expiação, ela é imposta, né? Porque às vezes o espírito não está em condições de escolher no seu planejamento, de opinar, como se fosse uma criança, alguém debilitado. Então, ela vem como uma imposição, né? Por algum equívoco que fez contra as leis divinas ou naturais em algum momento, usou mal o seu livre-arbítrio. E aí a lei de causa e efeito age, trazendo as consequências, não é Deus que pune, né? Às vezes, até temporariamente, a pessoa, o espírito, tem a sua liberdade privada, realmente, para a sua própria proteção, para ele não se endividar mais, não continuar fazendo mau uso, né? É uma misericórdia de Deus. Então, por exemplo, se esse cego tivesse numa situação de expiação, a gente poderia dizer que ele tinha feito mau uso da visão, por exemplo, né? Uma coisa muito bonita que Joana traz para a gente no livro Filho de Deus, psicografia de Valdo Pereira Franco, numa mensagem, um trechinho lá diz o seguinte: Deus pode libertar-te para resgates pelo amor os erros antes praticados. Então, Deus não quer que a gente sofra, e a gente não tem que sofrer. A gente tem que amar, tem que trabalhar para justamente a gente sobrepor os nossos erros, né? O Kardec, ele tinha uma ideia, assim, de que o que angustia mais não é nem o que a gente faz, mas é o que vem adiante, depois do que a gente faz. Mais na frente. O problema não é nem a prova, é a expiação. É, às vezes, um medo do que virá, a falta de expectativa. Por exemplo, dentro desse tema, se eu não encarnar mais nesse mundo, para onde eu vou? Aquelas dúvidas, né? Quando eu morrer, a insegurança, a fragilidade. Então, a gente tem que desenvolver a confiança em Deus. Por que falamos tudo isso? Porque a nossa condição moral, a forma como nós nos comportamos, é que vai determinar em que mundo iremos habitar. Não existe mundo para a gente escolher, né? A gente vai habitar o mundo, vai reencarnar no mundo em que nós temos afinidade fluídica, não é? Então, o que temos feito para preservar esse planeta Terra? O que temos feito com nossa natureza, com nossos animais, com os nossos irmãos humanos também, com nós mesmos, né? Então, precisamos primeiro cuidar da casa mental, entender esse processo da casa mental, essa morada psíquica que forma uma psicosfera coletiva, através de uma comunhão de pensamentos, e pensamentos de encarnados e desencarnados. Não é só pensamentos de encarnados, né? Lá nas bem-aventuranças, Jesus faz promessas de felicidades futuras, mas temos condições. Então, sempre há tempo de plantar e de colher, mas existe um tempo aí que a natureza nos ensina, entre um e outro, que nos faz desenvolver a paciência, né? Porque Jesus disse, meu reino não é deste mundo, mas é através desse mundo que a gente evolui, como diz Bezerra de Menezes. Então, podemos ter uma felicidade relativa quando cumprimos nosso dever, né, para poder ter uma paz, por exemplo. O planeta, em si, a parte física, sofre questões geológicas, evolui, a lei de progresso, ele também evolui. E vai, num determinado momento, se transformar, mas isso demora demais, né? Isso não é nenhuma novidade, essas questões geológicas que acontecem, essas acomodações, de tal forma que no sermão profético de Mateus, ele não está se referindo a essas questões, porque a gente sempre tem um olhar material, né? Mas ele está se referindo a questões morais. Lá na Gênesis, no capítulo 18, quando diz, são chegados os tempos, quer dizer o quê? Fala de um tempo de renovação, que já pode ser feito. Fala de uma maturidade, que nós já desenvolvemos, né? É a lei de progresso. Toda vez que a humanidade estiver madura para um novo degrau, nós passamos por renovações, né? Como nós somos muito presos à matéria, nós desenvolvemos demais inteligência, melhoramos o conforto da gente, a ciência, a tecnologia, tudo a nosso favor, para nos dar mais conforto na vida, né? Nos trazer mais saúde. Aí a gente pensa, por que então vivemos tão sentindo um vazio existencial?
Porque esse sentimento de que algo falta, infelizes, cansados, insatisfeitos, doentes, com doenças, né? Por quê? Se avançou tanto tecnologicamente, né? E a resposta é que nós somos espíritos, nós temos necessidades espirituais. Então, essa felicidade real, que não é desse mundo, precisamos buscá-la, né? No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor, né, pela psicografia de Divaldo, ele diz o seguinte, que a hora atual é uma hora de purificação. O que é que ele quer dizer com isso? Ele diz que a gente tem que elevar, olha, inteligência, ok, estamos bem. Precisamos elevar o sentimento. E precisamos afastar rápido, a uma pressa, tudo que superexcite o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que são as chagas da humanidade. Precisamos ultrapassar a questão intelectual, a questão física, material, dar mais importância ao sentimento, às coisas espirituais, praticar caridade, fraternidade, ser solidário, né? Porque o mundo de regeneração, ele passa por uma mudança, ele regenera, ele restaura, e isso começa por a gente, né? Um mundo em estado de regeneração não é regenerado. Então, é diferente, né? Então, por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no 3º capítulo, Kardec classifica esses mundos, que são as muitas moradas do Pai, que Jesus fala para os discípulos. Existem muitas moradas, vou preparar uma para vocês. Se assim não fosse, eu já teria dito, né? Então, essa classificação que ele faz por categorias é mais didática. Por quê? Digamos, mundos primitivos, são 5 categorias. O primeiro é o mundo primitivo, destinado a primeiras encarnações. Mas tem vários milhões de mundos dentro dessa categoria e, obviamente, em elevações, níveis diferentes, porque habitantes diferentes, não são os habitantes que fazem o mundo, né? Então, esse primeiro mundo, né? Olha como nós estamos atrasadinhos, nós estamos na 2ª categoria ainda, mundo de expiações e provas. Então, nesse mundo, o mal sobrepõe. Nós somos mais matéria que espírito, que moralidade, né? O terceiro é o mundo em regeneração, o mundo de regeneração, que ele é uma transição entre os mundos infelizes, esses 2 primeiros, primitivo, expiações e provas, e os felizes, que são quais? Os ditosos e os celestes. É uma transição, isso já quer dizer o quê? Que é uma misericórdia de Deus para aquelas pessoas que estão arrependidas. Observem, não são pessoas que já estão moralmente mais evoluídas, pessoas que já fizeram sua redenção, já se equilibraram com a justiça divina, né? Já saldaram todos os débitos, não. Mas que já se arrependeram. Essas pessoas que já se arrependeram, que já despertaram, elas estão no caminho. E Deus, por misericórdia, oferece a regeneração como forma de, nessa situação, a gente aurir forças, se refazer para continuar a caminhada, porque andamos cansados realmente de nossos próprios erros, de nossa irresponsabilidade, né? De nossa displicência, negligência, digamos assim. Porque Jesus já disse que nós somos mais frágeis do que maus, né? Então, nesse mundo se descansa, né? Mesmo que ainda tenham que expiar, ainda tem, né? Não é que não temos mais. Kardec nos fala que, como é um mundo bem mais ameno do que o que nós estamos, muitos espíritos ficariam felizes só de habitá-los, já era bom demais, né? O quarto é o mundo ditoso, aí o bem sobrepõe o mal, tem mais bem do que mal, o mundo de regeneração ainda não, está passando ainda, né? E os celestes, que aí reina o bem, espíritos puros. Essa é a nossa meta. Porque tem muita gente que pensa que o mundo de regeneração é o objetivo da gente. Não é, o objetivo é ser um espírito crístico, puro, anjo, e aí é no mundo celeste, né? Então, o mundo de regeneração, pode dizer que ele é uma etapa
que é um prelibar, é um tiragosto do que a gente pode desfrutar num mundo feliz, né? Nos dá, assim, uma noção das venturas de um mundo celeste. O objetivo é um mundo celeste. Então, no mundo de regeneração, que nós estamos aí nessa transição para a transição, né? O bem começa a predominar. Uma questão, quando a gente não avança nesse mundo de regeneração, ou seja, quando a gente não trabalha para frente realmente, estuda, faz o bem, se preocupa, a gente é como se a gente recuasse, porque a gente pode cair ainda, a gente vai ter provas, a gente pode voltar, inclusive, para um mundo mais atrasado, né, novamente. Mas o que acontece? Nesse mundo, há um constrangimento com o mal. Enquanto no da gente, pessoas que às vezes fazem o mal, que burlam, que enganam, que não devolvem um dinheiro, são desonestas, a gente, falando de um modo geral, né, a gente até aplaude, e quem é honesto a gente acha que é tolo, a gente tem essa visão distorcida. No mundo de regeneração já não é assim. Essa pessoa fica constrangida, não há um apoio, né? O apoio realmente é pelo bem, é como se na fronte das pessoas, os espíritos falam, já tivesse escrito ali o amor, que dali as pessoas só querem ir para frente, né? Não haverá tantas questões de desonestidade, então. E aí, gente, teremos uma consciência mais ampliada da imortalidade, a morte, porque ainda há corpo físico, não vai nos aterrorizar, não vai nos assustar. A gente tem uma compreensão da existência, que é uma passagem, né? A gente também não vai ver ninguém desprovido totalmente de recursos, menos doenças, as doenças têm curas, viveremos mais e melhor, né? Então, o respeito com o meio ambiente, com os animais, não vão precisar de campanhas, né, para poder despertar para essa questão dos nossos irmãos anteriores. Então, ainda nesse capítulo, no capítulo 18, aliás, da Gênesis, diz assim, são chegados os tempos, que a gente já está há uns 300 anos, né, fala da nova geração. E aí a gente lembra dessa questão dos desencarnados também, quem está no plano espiritual também pode ser convidado a habitar outro planeta. Se não acompanhar essa onda nossa, né? Esse nosso caminho e essa nossa força para frente, que estamos tendo vontade de ser felizes, cansados já do sofrimento, né? Então, esses também podem ser convidados. Os convidados a se retirar do planeta são aqueles rebeldes, cristalizados no mal, né? Refratários ao progresso, e a gente sabe que eles vão reencarnar em lugares que têm afinidade. Nesses lugares vão sentir falta dos seus afetos, né? Vai vir um remorso. Então, é uma prolongação do sofrimento. A gente pode antecipar isso, né? Lembrando que o fato de estarmos tendo grandes partidas coletivas, não quer dizer que todas as pessoas que estão partindo coletivamente estejam saindo do planeta. Alguns estão indo porque já está na hora mesmo. Muitas estão indo numa situação de resgate. Espíritos, também está lá no livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno por Divaldo Pereira Franco, que o quê? Equipes espirituais, que muitos estão trabalhando nesse momento, recebem esses desencarnados, não que eles sejam maus, mas são, como Joana de Ângeles diz, distraídos, né, com as coisas fúteis do mundo. Eles vão no efeito manada, o que os outros fazem, eles fazem, sem pensar se é certo ou se é errado. São mais negligentes. Então, esses grupos estão sendo convidados a voltar para um ambiente espiritual, porque é um ambiente mais propício a pessoa mudar a mente, para quando encarnar ainda na Terra, poder encarnar num ambiente mais favorável, porque eles são muito espíritos impressionáveis, né? Se impressionam muito com os outros e fazem o que os outros fazem. Então, eles vão ter outros espíritos mais adiantados nesse sentido agora para poder influenciá-los. E aí eles teriam a vontade, em vez de ficar acomodados, de também progredirem, né? Eu queria trazer uma reflexão aqui de Mateus, no capítulo 24, quando ele diz o seguinte, os versículos 16 e 17.
Então, os que tiverem na Judéia, suba para os montes. Porque esses versículos, só esses 2 versículos do capítulo, fala de nossas lutas atuais e como passar por elas, até o alvorecer. Porque, observe, quando a gente está no auge de uma dor, é porque está próximo de cessar essa dor. Né? Então, é uma mensagem de esperança para um mundo feliz, é uma mensagem de ânimo, importante, porque também diz lá no Novo Testamento que, por conta da iniquidade de muitos, a caridade de outros muitos se esfriará, porque vão ver o ódio, as guerras, as ingratidões, mas elas também nos chamam a atenção de uma maneira exacerbada, porque estamos mais sensíveis a essas questões, né? E relembrando que espíritos estão tendo suas últimas chances de reencarnar aqui na Terra. Então, às vezes, vem crimes bárbaros, crimes de outras eras que a gente não entende, porque esses espíritos estavam esse tempo todo, por exemplo, dos 7 séculos, né, de trevas, sem encarnar. Então, vem com esses costumes, né? Mas fala o seguinte: então, os que estiverem na Judéia, suba aos montes. O monte, suba ao monte, quer dizer o quê? Eleva-se. Né? Está querendo dizer, porque onde é que ficava o templo em Jerusalém? No alto, no monte. Porque significava a luz, a paz. Eles achavam que Deus habitava ali, então tinha que estar num plano mais elevado. Então, ao redor era o quê do monte? A Judéia. Então, quando fala quem estiver na Judéia, está falando exatamente para a gente, porque não é nada geográfico, não é uma questão geográfica. Está falando quem está no entorno, ao redor do Cristo, de Jesus, dessa região espiritual. Ou seja, nós que já nos aproximamos do Mestre, que já conhecemos até quase profundamente os seus ensinamentos, que estamos despertando, né, que estamos desejosos da paz, é para nós essa mensagem, né? É um chamamento para melhoria, é um chamamento para a gente suportar o sofrimento. Olha, quem está na Judéia, quem está nessa situação, eleva-se de vez, né? Então, nós precisamos transcender. Por quê? O amor vai vencer. Não há dúvida, Jesus vai vencer. Ele já venceu uma batalha quando esteve aqui há mais ou menos 100 anos. Isso também nos é dito, né? Porque o amor é da lei, a lei é de amor. Então vai vencer, né? Nós precisamos nos identificar com isso e sabendo que não diz respeito a espíritas ou doutrina espírita, diz respeito a todas as pessoas, independente de crença religiosa ou de não ter religião. Onde, também nos diz o Ismael, nesse mesmo livro, onde estiver o bem, ali haverá a presença de Deus, né? Então, continua assim. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Olha só, a gente estava falando de quê? De casa mental. Quem estiver no telhado, o telhado é o superconsciente, é o nível mais alto. Porque, às vezes, a gente cai, mesmo quando a gente está numa situação mais evoluída, né? Quando a gente sabe mais, a gente cai. Não desça a tirar alguma coisa da sua casa, ou seja, não desça nem que seja para fazer um pequeno deslize. Não faz isso na tua casa, na casa mental, né? No teu espírito, não faz isso com o teu espírito. Ah, isso aqui eu vou relevar porque, né? Poxa. Então, é resistir, perseverar, seguir em frente. No Sermão do Monte, quando Jesus diz bem-aventurados, são pessoas felizes, né? Bem-aventurados são os que moram no mundo celeste. No hebraico, na raiz da palavra, é ashirei o verbo, que quer dizer avante. Então, é como se Jesus estivesse aqui declamando novamente para a gente o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados humildes, por exemplo. Então, esses dias de purificação são de purificação interior. Foco na mudança moral do homem, que muda o ambiente, que muda a psicosfera e muda o planeta. Transforma ele em planeta em regeneração, planeta de regeneração, né?
podemos antecipar ou retardar. Mas não há mais tempo, nós estamos sendo convocados, não é mais convite, né? E aí eles deixam uma mensagem espíritas, especificamente para nós espíritas no livro, que não polarizemos, que não entremos em discussões por vaidade, que tenhamos calma, temos o esclarecimento, temos o consolo, né? Podemos regular a emoção do outro, transferir essa confiança em Deus, influenciar pela nossa atitude, pela nossa postura, pela maneira como estamos vivenciando esse momento, com confiança, com dignidade, né? Precisamos dar esse testemunho de imortalidade para nós mesmos e para todos. Então, lá em Mateus também, no 5:25, diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então, quando a gente vai para uma abordagem psicológica, a gente entende que esses adversários são internos, não são externos. Esses adversários são nossas vaidades, são o nosso ressentimento, a nossa mágoa, a nossa incúria, né? Está dentro da gente, são nossas imperfeições. Para nos reconciliar com nós mesmos, primeiro, precisamos desenvolver o auto-amor. Amar a gente primeiro. Para a gente se amar, a gente precisa de uma coisa: reconhecer a filiação divina, que Deus nos ama do jeito que nós somos, compreende a nossa condição na certeza do amanhã, quando formos anjos, né? Então, precisamos não só saber da existência desse Pai, mas precisamos sentir esse Pai, sentir Jesus. Quem de nós já não passou por momentos de livramentos em que sentimos a mão de Deus nos apoiando, nos amparando, providenciando algo, nos socorrendo através de outro, de uma mensagem? Quem não, né? Então, precisamos estar conectados através do sentimento, né? Para poder passarmos por essa fase. E aí, a gente vê o seguinte, na parábola, né? Fala assim: se reconcilia com teus adversários, né? Com o teu desejo de vingança, com o teu orgulho, enquanto está a caminho. Ou seja, faz logo, faz enquanto tu já se conscientiza, enquanto você já está pensando, enquanto está se manifestando aquilo que você está fazendo, para que o adversário não te entregue ao juiz. Esse juiz é interno, é um julgador interno, porque as leis estão em nossas consciências, né? É a questão 621 do Livro dos Espíritos. Para que o juiz não te entregue para o oficial. O oficial é a autocondenação. E te encerre na prisão, que é a autopunição. Então, quando a gente se encerra na prisão, a gente se autopune, a gente está se autopunindo equivocadamente. Por quê? A gente está fazendo por conta de uma culpa. Quem tem culpa é alguém que tem autoestima baixa, que precisa se amar, reconhecer esse amor divino, essa filiação divina, né? Está sufocado na culpa. Quem tem autoestima baixa, né? Estaciona ali na culpa, porque a culpa tem uma serventia, que é justamente alertar a gente para a gente se mover, sair dela, fazer alguma coisa sobre. Quando eu me culpo, eu acho que não mereço, que eu me boicoto, se aproxima alguém bom de mim, eu afasto. Isso é inconsciente. Isso é por conta dos atavismos, das minhas culpas dessa encarnação ou de outras, que mesmo sem saber quais são, estão ali latentes, né? Então, eu me culpo ou eu desculpo. O que é desculpar? É culpar o outro. O governo, o marido, o chefe, né? Então, é uma fuga. Aí, nessa parábola diz, não sairás sem pagar o último ceitil. O ceitil era a menor moeda da época, menor que o talento, menor que o denário. Para o menor dinheiro, a menor bem-aventurança, que é a humildade, né? Essa moeda diz respeito a esse sentimento humano, a humildade, né?
que ela fala de você exatamente saber o seu valor. Nem mais, nem menos. Tem pessoas mais evoluídas, tem pessoas na retaguarda, né? Então, essa noção do que eu sou exatamente. Então, precisamos, para passar para essa etapa, realmente nos perdoar, vencer essa culpa, seguir em frente, né? Com humildade. É o que traz aqui justamente essa mensagem. Então, já partindo aqui para o finalzinho, né, do nosso momento, eu queria só trazer uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Coletânea do Além, de Emmanuel, por Chico Xavier, Franciscano de Xavier, que ele fala o seguinte, no meio da mensagem, ele diz, a manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade, o calvário a vida. Olha, a exemplificação era a verdade, é porque Jesus tinha coerência, tudo que ele falava, ele fazia, né? O calvário é a vida, porque na cruz ali, a cruz representa toda a vida, tudo que Jesus passou na vida, que ele exemplificou tudo que nós podemos passar na vida. O que é que está ali representado na cruz? Incompreensão, tortura, injustiça, escárnio, desprezo, abandono, traição, dores físicas, mas também está ali amor, perdão, consolo, cuidado, caridade, né? Ele socorre ali, ele ainda pede ao anjo da caridade para socorrer Judas enquanto está ali, pede para Deus nos perdoar, porque não sabemos o que fazemos, resignado com relação à sua missão, porque como diz Estevão, quem neste mundo está sem um ministério de Deus? Todos nós temos a nossa missão. A missão não precisa ser grande, a missão pode ser simples, pode ser anônima, para Deus tem o mesmo valor, né? Então, para isso tudo, uma virtude necessária, a humildade, que é justamente a primeira parte da mensagem, a manjedoura foi o caminho. O que é a manjedoura? E aí eu estou trazendo essa reflexão em cima dela por conta dessa época do Natal, né? A manjedoura foi o caminho. A manjedoura significa a humildade, de onde tudo parte. Não vamos trilhar esse caminho, não vamos conseguir nada se não formos humildes. A manjedoura fala tem várias mensagens, ela está falando de um trabalho em equipe, que a gente não vive só, a gente precisa se relacionar, precisa um do outro. Vejam a equipe que veio para Jesus poder habitar a terra, Maria, José, Zacarias, Isabel. A manjedoura fala da simplicidade que precisamos ter também, quando aqueles pastores são convidados a homenagear Jesus. Como homenageamos Jesus? Como temos homenageado eles? Será que fazendo a vontade do Pai é uma forma de homenagear? Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Sabedoria também, aquela manjedoura. Os reis magos foram convocados, os sábios, né, que eram sábios, na realidade, astrônomos, trouxeram mirra, incenso. O que é que estamos ofertando a Jesus? Né? O que temos oferecido a Ele? O que é que Jesus quer de mim? Essa pergunta é para dentro. É humildade fazer essa pergunta, né? Fala de resistência, porque diz que o anjo Gabriel quase que pensa em adiar a vinda do Cristo, de tantas investidas contra ele. Mas Jesus vence, como sempre. Fala de inclusão, diz a manjedoura que não importa a origem, qualquer um pode vencer no mundo. Fala de abnegação e renúncia com relação a essa missão, né? Que tem que ter, sempre quando temos um objetivo, temos que abrir mão de algo. Fala das sombras também, porque para Jesus precisar vir naquela situação, em Belém, nascer em Belém, que é cidade do pão, inclusive, só que é o pão da vida, Jesus, por que ali escondido? Fomos nós que escondemos Jesus? Quando é que escondemos Jesus? Quando praticamos mais ações, não é? Fala de escolha, porque está no meu querer, na minha vontade, eu direcionar bem esse livre-arbítrio. Fala de um caminho, que é justamente a lição da manjedoura, é uma lição para toda a vida. Em todo o nosso percurso, precisaremos da manjedoura, da humildade, né? Então, ter humildade diz respeito a gente se autoanalisar e avaliar. Diz respeito à questão 919 do Livro dos Espíritos. Recomendação. Fala de esperança,
Porque criança nos transmite o quê? Esperança, futuro, algo novo, né? Mas, acima de tudo, finalizando, a manjedoura é um símbolo do amor incondicional de Jesus por nós. Incondicional. É o símbolo de um amor que gera felicidade, que fala de frutificar, de crescer. Jesus nos vê como fruto ainda na semente, ele já enxerga esse fruto, né? Fala de um amor que não precisa ser um amor carnal, que é um amor espiritual acima de tudo. Jesus ali mesmo na cruz, ele sabia tudo o que ia passar, mesmo assim ele escolheu nos amar e ainda pedir a Deus que nos perdoasse, né? Saiu vencido aos olhos do mundo, humilhado, porém ressuscitou e vencido para Deus, né? Então, até hoje ele aguarda a gente se conectar com essa manjedoura, que é a mão de Deus aqui dentro da gente. Quando que vamos permitir Jesus nascer nessa manjedoura que está dentro de nós? E nós teimamos em não escutar, ela está aqui falando com a gente, né? Então, todo tempo é tempo de nascer, de renascer de novo, né? Então, renascer em espírito, renascer em qualquer morada do Pai, porque quando estamos com Deus, o que importa onde estaremos? O que importa, né? Porque a conexão é espiritual, não há limite, não há fronteiras para o amor. Então, sempre terá um lugar para nós, junto a Jesus, junto a Deus, né? Sempre um local adequado, conforme a nossa evolução, conforme nossa condição, inclusive de contribuir para a mensagem e com o reino do Cristo. Eu quero desejar que todos a vocês, estou vendo aqui o Daniel, que é um companheiro, né? Maria Doralice, de sempre, Rosa, Saulo, nossa, tanta gente aqui, quero agradecer demais pela companhia, pela oportunidade dessa conversa, né? Sempre é maravilhoso falar de Jesus, conversar sobre ele numa noite, numa sexta-feira, e ainda mais quando está se aproximando do seu aniversário, que o Chico Xavier já nos diz, né, que nessa época ele se aproxima mais ainda. E aí, gente, com quem que Jesus se conecta quando ele se aproxima mais ainda da Terra? Com certeza ele não vai para os palacetes, ele não vai, pode até ir para os palacetes, mas desde que as pessoas estejam com o pensamento nele, o pensamento no bem, o coração puro, né? Então, a conexão, ele vem para hospitais, ele vem para socorrer, ele vem para atender, ele vem para aqueles que estão pedindo socorro, né? Então, que nós possamos ser aqueles que pratiquemos a humildade, que nos diminuamos para poder receber na nossa manjedoura o nosso Jesus. Hoje, dia 24, agora e sempre. Muito obrigada, uma boa noite, um Feliz Natal para todos. Parabéns pela 19ª Semana Espírita de Apodi, né? Que venham outras e um bom resto de evento. Resto não, quando fala resto parece, né, que é menor, mas que venham também amanhã, que é o último dia, né? Mais um dia de muita luz para todos nós e de excelentes reflexões. Muito obrigada por terem deixado eu participar aqui com vocês dessa noite, desse momento. Cris, nós que te agradecemos. Sinta-se acolhida, abraçada. Grandiosíssimo todo esse conhecimento trazido, não é? O momento realmente, com certeza, vai ficar dentro de cada um muitas reflexões, não é? E o melhor de tudo isso é que todos os seres da criação, eles estão submetidos à lei de progresso, não é? É como você bem deixou bem claro aqui, esse mundo interior nosso, né? Que existe esse mundo, cada um tem um mundo interior. Quando você também colocou a questão da culpa, porque nós temos que transferir culpa por responsabilidade,
né? A culpa, às vezes, atrapalha um pouco, porque, na maioria das vezes, quando a gente faz os atendimentos fraternos, a gente nunca encontra um culpado. Geralmente, a pessoa chega para fazer o seu atendimento, mas eu não estudei porque meu marido não deixou, eu não trabalhei porque meu marido não deixou, minha neta, meu filho, e a gente sempre encontrando este culpado, não é? Sempre responsabilizando o outro, não é? Passando a nossa responsabilidade daquilo que a gente entenda negativo, na maioria das vezes, para o próximo, não é? Tem Guilherme Ribeiro, ele fez uma tradução sobre o Evangelho, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira edição da Federação Espírita Brasileira, isso em 2019. E ele diz o seguinte, que as moradas, elas devem ser compreendidas como os mundos habitados, por ser corpóreos e incorpóreos, que são os espíritos, né? Sendo várias na casa do Pai. Nesse sentido, estamos diante de várias moradas e diferentes moradores. E ele completa dizendo também que onde houver um ser inteligente no universo corpóreo ou espiritual, haverá uma morada. Eu achei assim. E eu acho isso não é, de grande valia para que a gente compreenda. Lindo demais, não é? Exatamente. Muito bonito. Sempre vai haver um lugar para a gente. As ovelhas do Pai não são abandonadas, sempre. É verdade, né? Então, isso é interessante, como você também deixou bem colocado, essa questão da casa mental, né? Mostrando que é como eu disse, né? Nós somos um mundo interior e há necessidade da gente ter cuidado de, não é, essa renovação, essa mudança. É como a gente tem aquela frase, não é? A gente trocar o homem velho pelo novo. Não é? É nesse sentido de quê? Dessa grande reforma íntima, que é bem traçada pela doutrina dos espíritos, e bem, vamos dizer assim, e mostra sempre, quando a gente estuda o Evangelho e outras obras, que tudo depende de cada um de nós. Está dentro de nós. Né? Fazer a nossa parte, não esperar, porque na maioria das vezes a gente diz assim, mas eu não vou conseguir mudar diante do momento que estamos vivendo, ou de política, ou de religião, seja o que for, mas eu não vou, vai. Lembremos de Madre Teresa de Calcutá, não é? Quando ali foi pedir sua doação, que recebeu um cuspe, a pessoa cuspiu na sua mão, e ela disse, né? Isso aqui é a minha doação, mas me dê para o próximo. Não é a doação. Então façamos a nossa parte, não é como você bem deixou muito, eu achei fantástico essa questão de culpa, sabe? Me trouxe muito à tona essa questão da gente estar sempre culpando o nosso próximo. Né? Mas, Cris, olha, sinta-se abraçada, sinta acolhida pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte, pelo Centro Espírita, não é, de Apodi. Sou pernambucana, mas eu tenho um pedacinho lá em Apodi. Fui muito bem acolhida, é uma cidade quente, mas de pessoas maravilhosas, de um coração muito quente, todos. Pense num pessoal que acolhe muito bem. E o Centro Espírita Nova Vida, eu fui muito bem acolhida e recebida. E assim, querendo conhecer, não é? Vamos conversando, depois vamos trocar telefone, eu e você. Quando eu preciso sempre, quando passar a pandemia, eu preciso voltar. E quem sabe, Cris, não é? Se a gente não conhece lá o Rio Grande do Norte. Então, sinta-se acolhida, tá? Foi maravilhosa e com certeza você deixou muitas reflexões, Cris, para nós. Então, agora eu passo para você, para que você possa fazer as considerações finais. Muito obrigada, Ana, pelas palavras, né, pelo carinho. A única coisa que a gente espera, assim, dentro de uma simplicidade tão grande que a gente tem para falar de coisas tão grandiosas, né, que é de Jesus e todo o seu legado que ele deixou, então a gente só pode realmente pedir que seja útil, pelo menos, né, que tragam reflexões, mas, sobretudo, trazer uma palavra de esperança, de consolo, de ânimo,
né, os espíritas especialmente, precisam ter ânimo, porque a gente tem acesso a muita literatura, né, então a responsabilidade é maior para a gente, né, que nós possamos nos acalmar, que nós possamos nos equilibrar, nos manter firmes, para que os outros possam ver em nossas atitudes, através dos nossos braços, do nosso olhar, da nossa fala, possam ver e encontrar Jesus, né? Então, eu quero agradecer a todos por essa oportunidade, que fiquem com Deus, e que Jesus derrame sobre cada um de nós que aqui estamos as suas bênçãos, a sua amizade, o seu amor que Ele tem conosco, que possamos ser dignos de tudo isso que recebemos. Obrigada. Obrigada a você, toda a equipe do Centro Espírita Nova Vida. Te desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e paz para o seu coração. E muito, mas muito obrigada pela sua presença e que foi assim, eu acho que você trouxe o tema, que você abordou, não é? Trazendo a manjedoura para nós, muitas reflexões. Parabéns, Cris. Fique com Deus. E agora vamos passar a palavra para a nossa querida irmã Salvilina Oliveira, que irá fazer a prece final. Primeiramente, né, agradecer a Cris, né, pela belíssima palestra, muito linda mesmo, maravilhosa, pelos ensinamentos, né? E iremos agora para o nosso momento final, né, que é a prece de encerramento, agradecendo sempre, né, ao nosso Mestre Jesus, gratidão por tudo, né? E pedimos que, nesse momento, cada um de nós possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, né, para o renascimento do Cristo, para que a gente possa compreender, possa levar essas belíssimas palavras que ouvimos agora na palestra para o nosso dia a dia, né? E nesse momento tentamos se concentrar, né, levar nosso pensamento ao alto, mentalizar o nosso Mestre Jesus. E, como sempre, temos muito mais o que agradecer do que o que pedir. Se for do nosso merecimento, né, ele sabe, de acordo com o que nós merecemos, né, ele sabe muito bem o que nós precisamos. Então, resta agradecer por esta noite, né, por este momento, por tudo que nos chega, né, pelos momentos de conhecimento, de paz, de harmonia, de sabedoria. E gratidão pelas as amizades, né, conquistadas, pelos momentos que temos em família, entre amigos. E, enfim, por tudo, Senhor. Queremos, Senhor, neste momento, pedir a vossa proteção, o vosso auxílio para esta noite, para o dia de amanhã. E que nosso encerramento amanhã seja bem maravilhoso, né? Como essa de hoje, como essa palestra de hoje. Que todos possamos compreender e levar esses belíssimos ensinamentos, né, de todas as noites para o nosso dia a dia, né, meus irmãos? E assim, mestre querido, com a sua permissão, com o seu divino amor, pedimos para encerrar os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Lembrando, amanhã, sábado, encerramento do nosso evento, teremos o Éder Lemos, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, com o tema Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Muita paz.